A graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bom estar com os irmãos mais uma vez para estudarmos um pouco da palavra do Senhor, né? Estudarmos um pouco mais a respeito da igreja de Corinto, né? Somente um detalhe, ontem eu falei que o apóstolo Paulo teve 3 anos na igreja de Corinto. Não, foram 1 ano e 6 meses. Confundi com o tempo dele de Éfeso, né? Mas, amém. Nós vimos ontem que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada, capítulo 1. Era uma igreja abençoada, uma igreja com todos os dons, uma igreja que foi enriquecida em Cristo Jesus, enfim, uma igreja abençoada. O grande problema foi depois da saída do apóstolo Paulo. Nós não sabemos o motivo, mas começou a entrar dentro da igreja algumas coisas que, enfim, contrariam a palavra do Senhor. E o grande problema é justamente esse. Quando a igreja começa a inventar, quando a igreja começa a sair da doutrina dos apóstolos, enfim, daquilo que está escrito na palavra, e começa a entrar num campo perigoso, o campo do achismo, né? Eu acho que, olha, enfim, olha, isso não pode, isso não pode, não façam isso, olha, não façam aquilo. Irmãos, quando a igreja entra nesse campo perigoso do achismo, do isso pode, do isso não pode, sem uma base bíblica sólida, sem uma base bíblica consistente, achando que esses preceitos bíblicos irão torná-la mais espiritual, enfim, se moldando com regras não bíblicas, mas regras humanas, começam a surgir problemas dentro da igreja. E foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. Depois da saída de Paulo, começou a entrar um monte de coisa ali dentro da igreja. E os problemas se iniciam. As divisões se iniciam. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Abre nossa mente, abre o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, traz uma revelação para cada um de nós, Pai, que possamos a compreender que aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Querido, começa a entrar as divisões dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele estava ali no seu último ano de 3 anos no ministério na cidade de Éfeso, quando ele recebe informações de que a igreja de Corinto não estava bem. A igreja que ele havia fundado, aquela igreja que ele havia ensinado, ministrado, enfim, não estava indo bem. Paulo soube que havia divisões na igreja. Paulo soube que grupos se formaram em torno de pessoas que tinham tido uma participação no passado recente da tão jovem igreja. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, abra lá em 1 Coríntios, deixa aberto lá que nós vamos estar lendo alguns textos. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Surgiram 4 grupos, podemos dizer assim. O grupo de Paulo. Paulo, quem era Paulo? Paulo era um pregador eloquente, Paulo era um pregador não muito eloquente. Ele tinha lá uma boa oratória, tinha sim, mas ele não tinha uma grande eloquência. Um homem muito inteligente, às vezes duro na defesa do evangelho verdadeiro. E é interessante que
quando surgem esses grupos, eu sou de Paulo, a igreja começou a dizer assim, um grupo falou assim, olha, eu sou de Paulo, foi Paulo quem fundou a igreja, Paulo que esteve aqui, ele que fundou, então eu faço parte daquilo, do grupo de Paulo, daquilo que ele ensinou. O outro diz assim, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, contudo, olha, eu não me julgo em nada inferior a esses inimentes, esses ilustres apóstolos, pois, ainda que eu não use de eloquência, de oratória, no entanto, olha, não me falta conhecimento. Tá? Paulo ele diz assim, olha, tudo bem, né? Mas eu não me julgo em nada inferior a esses eminentes, a esses ilustres apóstolos, pois ainda que eu não use de eloquência, eu não sou um cara eloquente, né? No entanto, não me falta conhecimento. Apolo. Apolo foi o sucessor de Paulo naquela igreja. E devido à sua eloquente pregação, alguns cristãos daquela comunidade ficaram impressionados com ele. Lá em Atos capítulo 18, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Eu sou de Apolo. O grupo se reúne e fala assim, olha, eu sou de Apolo, porque Apolo é eloquente, Apolo prega bem, Apolo é bom. Já existia um outro grupo que dizia assim, olha, eu sou de Cefas. Cefas era o nome de Pedro no aramaico. Veja bem, não há registros que Pedro tenha passado ali por Coríntios. Esse grupo de Cefas, de Pedro, ele era formado, na sua maioria, por judeus convertidos. Eram judeus que se converteram. Eram legalistas, aqueles caras cheios de regras, conservavam costumes judaicos, enfim, eram conservadores. Né? Olha só os grupos aí surgindo dentro da jovem igreja de Corinto. Grupos que foram surgindo e fazendo com que a igreja se dividisse em torno de pessoas. Agora, havia um quarto grupo, que talvez esse fosse o mais perigoso. Talvez esse fosse o mais perigoso de todos esses grupos. Era o grupo de Cristo. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Eu sou de Cristo. Eles diziam, esse grupo, que eram seguidores de Cristo. E quando eles diziam que eram seguidores de Cristo, eles diziam que não eram seguidores de homem algum, e sim de Cristo. Né? Era como se dissesse assim, olha, nós não queremos estar debaixo da orientação ou da instrução e autoridade de qualquer homem, porque nós recebemos tudo diretamente de Cristo. Nós não precisamos de ninguém para nos orientar, para dirigir, porque nós recebemos tudo diretamente de Cristo. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 10, do 10 ao 12, diz assim: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres,
com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha só. A palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor, designou, o Senhor colocou pessoas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, com o objetivo de aperfeiçoar a igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse grupinho que se dizia de Cristo era aquele grupinho dos espirituais. Era aquele grupinho que se gloriava por terem tido experiências extraordinárias. Era aquele grupinho que dizia assim: olha, eu fui para o monte e os céus se abriram e olha, as coisas aconteceram. Olha, eu passo 25 horas por dia orando. Deus me mostrou. Eu jejuo 8 dias por semana. Veja bem, eu não estou criticando e muito menos duvidando. Eu não estou. O grande problema desse grupo de espirituais é se achar mais espirituais que os outros. O problema é a frase: Deus falou comigo, quando muitas vezes Deus não falou nada. O problema é a famosa cobertura espiritual. Aliás, preste bem atenção no que eu vou te dizer sobre cobertura espiritual. Não há base bíblica para defender a ideia de que determinados pastores, líderes, pessoas disponham de um nível superior de comunhão com Deus, que lhe ofereçam, que lhe conferem autoridade, capacidade de prover cobertura espiritual aos seus liderados. Deu para você entender? Não existe base bíblica para que pastor, líderes, pessoas digam: olha, vocês estão sobre a minha cobertura espiritual. Não existe. Aos pés da cruz somos nivelados, somos todos iguais. Esse é o grande problema. O problema é quando se acha mais espiritual que os outros. O problema é quando acha que Deus falou comigo quando Deus não falou nada. O problema é a famosa cobertura espiritual. O problema na igreja de Corinto é que eles começaram a não aceitar a autoridade de Paulo e de outras coisas mais, trazendo falácias e revelações. Sabe aquelas pessoas que você começa a conversar e ela já começa a falar: não, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Irmãos, toma cuidado com isso. Eu não estou aqui duvidando disso em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas e nas ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não uses de repetição como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Amados, a igreja de Corinto era uma igreja muito complexa. A igreja de Corinto era uma igreja muito complexa. E o apóstolo Paulo,
ele escreve essa carta justamente para colocar a igreja nos trilhos, para colocar a igreja no seu devido lugar. Uma igreja abençoada, mas que tinha todas essas divisões que nós vemos. Tinha todos esses problemas que nós vemos. Uma igreja que não se sujeitava à liderança. Uma igreja dividida, completamente dividida. E além de ser uma igreja completamente dividida, era uma igreja que tinha sérios problemas de ordem doutrinária. Vamos deixar isso para amanhã. Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está falando conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, tira todas as nossas dúvidas, abre a nossa mente. Abre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós.